A notícia do dia é a contratação do Atlético, que está próxima de ser concretizada, o atacante Luiz Henrique. Cuidado para não confundir. Tem aquele Luiz Henrique no Betis, eu acho que é um pouco mais famoso. E o Luiz Henrique, que passou pelo Botafogo ano passado, até um pouco mais apagado, não foi protagonista no time do Botafogo. E ele, que está no Olympique de Marseille, pertence ao Olympique da França, tá na pauta do Galo e a informação é de que o negócio pode sair nos próximos dias. Lembra do Luiz Henrique, Ale? Lembro sim. É bom jogador, mas acho que é mais ali numa situação de composição de elenco, né, Thiago? Naquilo que a gente tem falado bastante, das equipes entenderem, né, que disputando várias competições, você precisa ter um elenco com bastante alternativa e eu acho que vai mais ou menos nessa linha, né? Olha, Oliveira, eu quero lembrar que o Bastidores ainda tem, né, oferecimentos importantes. Eu não sei quanto tempo duraria tantos oferecimentos tendo o Thiago Reis e a Ale Oliveira juntos, mas hoje temos o BMG, que é o Banco Sem Barreiras, a Clínica Alfamento, Sexo é Saúde, 2526-7676, Gerdau, Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração e a KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Olha, o Luiz, queria que você ajudasse ao ouvinte, em especial atleticano, a se lembrar um pouco mais do perfil dele. Jogador de beirada, 22 anos de idade. E aí, Ale, entra um critério importantíssimo para o atual momento do Atlético. A SAF do Atlético tem apostado e quer apostar nestes jovens jogadores. Foi o que aconteceu com o Paulinho, que o Atlético investiu uma grana forte, pesada, deu resultado em campo e a qualquer momento pode dar resultado fora dele, com uma boa venda, uma venda gorda, pomposa, envolvendo o Paulinho. É por aí? O torcedor pode esperar no Luiz Henrique, aquele cara que vai vir e fazer a diferença, brigar para ser titular, ou, num primeiro momento, é transição, aquele talismã para o segundo tempo? O que você imagina? Eu acho que é um jogador que vai ser importante, um atacante de lado de campo, como você disse, que pode ajudar bastante, mas eu não consigo enxergar ele como titular naquela formação que a gente acredita que vai jogar com o Felipão, né? Que tem do meio pra frente ali Zaratio, Scarpa, Paulinho e Hulk. Eu acho difícil você mexer nisso. Você pode até, se você quiser se iludir, Thiago Reis e torcedor do Atlético, entender que o Zaratio possa fazer o papel de um segundo volante e aí você escorrega um pouquinho mais... você faz um volante, um Batalha, um Zaratio, um Scarpa, e aí você pensa Luiz Henrique, Paulinho e Hulk. Mas não é o perfil, não é a maneira como o Filipão costuma trabalhar, né? Ele não seria mais uma opção para, eventualmente, um segundo tempo, você precisa de um contra-ataque? Eu acredito. De velocidade, ou até num jogo, né, que tem um time talvez mais reativo, você precisa colocar o time mais em cima, e aí você faz essa formação que você trouxe do 4-2-3-1. É mais para ser uma opção do que alguém para chegar e fardar? Eu tô pensando mais ou menos nele com esse propósito. Até porque, como eu disse aqui, cada um enxerga o futebol de uma maneira. E o Felipão, com toda a sua experiência e uma capacidade absurda, ele tem uma maneira um pouquinho mais cautelosa de montar as suas equipes. Então, a gente viu, inclusive no Campeonato Brasileiro, contra adversários que ou caíram ou que estavam brigando para não cair, e aliás, o Atlético é bom que a gente faça essa ressalva, né? Embora tenha tido uma campanha do retorno de excelência, foi a equipe entre os primeiros que mais perdeu ponto para a turma de baixo da tabela. Mas a gente viu nesses jogos em que o Atlético era protagonista absoluto, muito favorito, o Filipão não abre mão dos dois volantes no meio campo, né? Ele não abre mão, mesmo contra adversários mais frágeis. Então, acredito que, sendo assim, ele venha justamente para ter uma mudança aí na segunda etapa, ou até, né, evidentemente, como a gente falou aqui, quando ele for rodar o time, quando ele for mexer em algumas peças, ele acabar sendo utilizado como titular, né? É evidente que o calendário do futebol brasileiro ele é massacrante, ele é um absurdo, mas eventualmente você tem que fazer algumas escolhas. Vale lembrar, né, nessa de fazer escolhas, de rodar o elenco, que o nosso queridíssimo e saudoso, que não volte nunca mais, o Eduardo Cudê, ele poupou o Hulk no jogo de volta contra o Corinthians. Contra o Corinthians lá. Ai, meu Deus do céu. Esse aí é o gênio do... O treinador errar, né? Agora, o cara conseguir uma desclassificação desse tamanho é realmente um cara que precisa ser lembrado com muito carinho, hein?
Para sempre. Você, atleticano, tá gostando do Luiz Henrique? Você acha que vale a pena o Galo gastar aí 7 milhões, 6, 7 milhões de euros para trazer o Luiz Henrique lá do Olympique de Marselha? Vamos pedir a galera da live, ou vou pôr a foto do Luiz Henrique aí, para quem tá no YouTube se lembrar. Ah, tá aí a foto dele no Botafogo. A passagem dele no Botafogo foi apagada, até porque o Botafogo foi também uma tragédia segundo turno inteiro. Mas ele mesmo, nem quando o Botafogo tava muito bom, ele era muito utilizado, né, Ale? Não aconteceu, mas a gente também já viu várias vezes o jogador que acaba não conseguindo ir bem num time, depois no outro time vai e consegue ter um encaixe, consegue ser útil e tal. Essa, eu acho que é uma questão que tem que ser analisada, evidentemente. E também o quanto o jogador pode ser útil, né? Então, o Atlético está buscando essa característica desde da chegada do Filipão. Vale lembrar que o Filipão herdou, né, um elenco que veio do antigo treinador e ele teve que se enquadrar mais ou menos a esse material humano que ele tinha. Tanto que, né, Thiago, a gente lembra muito bem que o Atlético passou 9, 10 jogos sem vencer. Então, eram os jogadores tentando entender o processo, o Filipão tentando escolher as melhores peças para o seu desenho preferido, então deu muita confusão. E agora o Atlético quer, não só um, né? Você vai falar daqui a pouco do Bernard, mas 2 atacantes aí com essa característica. Olha, o Bernard tá na pauta do Galo há um tempo, mas tá deixando de ser prioridade. Por quê? Acabei de falar a respeito da idade, né? Que a SAF do Atlético está disposta a investir nesse momento em jogadores mais jovens. Por quê? Tem o retorno técnico, como o do Paulinho, e eventualmente mais adiante o retorno financeiro. O Bernard é um ídolo da torcida do Atlético e merece ser tratado como tal. E assim tem sido feito pela diretoria alvinegra. Agora, se o Bernard também não fizer um esforço, falar, eu quero jogar no Atlético, então vou adequar, vou baixar minha pedida salarial, ao invés de ganhar, números hipotéticos, 1,2 milhão, vou aceitar 600, 700. O cara tem que querer. Agora, o Bernard tem mercado também, né, Ale? Tem. Porque Palmeiras pode ir atrás, já disse que é uma possibilidade. Outros mercados, e ele já rodou, né, na Arábia, esteve na Premier League, esteve na Ucrânia. Então, o Bernard tem mercado. O que você pensa disso? O Bernard mereceria um esforço, uma engenharia financeira para trazê-lo? Ou tem que ser uma coisa mais confortável para ele, Bernard, e para o clube? Eu acho que se o Bernard não entender o momento do Atlético e não abrir mão de nada do que ele tem como ideia, proposta inicial, aí eu acho que fica difícil. Fica muito complicado, né? Porque a ideia do Atlético, inclusive, isso dito publicamente, é você diminuir a média de idade, né, dos jogadores. E você já tem um elenco, Thiago, se você for ver bem, um elenco que não é barato, né? Você pegar aí... Longe disso, né? Investimento alto, uma folha altíssima. Você tem vários jogadores ali ganhando uma faixa salarial, assim, de primeiro nível, né? Principalmente pensando no futebol brasileiro. Então, eu acho que cada um tem que ceder um pouco. O Atlético tem que fazer ali algum sacrifício dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, mas se o Bernard não reduzir... Aí eu acho que fica muito complicado justamente por isso, né? Porque o retorno deve ser técnico, né? A tendência é que seja, porque o Bernard é muito bom jogador, mas depois você não consegue mais fazer dinheiro com o atleta, né? Então isso tem que ser levado em consideração. Eu entendo que essa é uma opinião até impopular, né? Porque o torcedor, ele quer que o clube gaste o que for preciso para trazer um ídolo de volta. Mas quem paga as contas, né? Quem pensa ali, quem faz a matemática do clube ali, a parte financeira... não pode pensar assim e tem que ter um equilíbrio. Mas, quem sabe, né, esse equilíbrio aconteça, quem sabe... Mas ele seria primordial ao time do Atlético? Olha, eu não consigo entender nesse exato momento o Bernard, dentro do esquema do Felipão, é difícil você tirar alguém. Eu acho que na cabeça do Felipão não passa a possibilidade de tirar 2 homens de marcação, até porque ele tem o Arana que sobe muito, né? E que avança demais e avança com qualidade, é uma arma que tem o Atlético do meio para frente também. E aí você tem ali, né, Zarate e o Gustavo Scarpa. O Scarpa, você imagina o Scarpa no banco? Não imagino. Você imagina Paulinho no banco? Não imagino. O Hulk, muito menos. E o Zarate, né? Então, assim, é difícil você imaginar hoje alguém que chegue para pegar a posição, porque esse quarteto é muito forte.
Agora, evidentemente que tem jogos e jogos. A gente estava explicando isso, inclusive quando estava falando do Luiz Henrique, né? Que seria um cara muito, muito útil. Mas não sei se para chegar e jogar. Na cabeça do Felipão, eu acho que seria mais uma alternativa. É isso, 8h21. Eu também quero a sua participação, hein? Você pode mandar pra gente a sua análise, o seu comentário, a sua opinião. O que você acha aí do Luiz Henrique, do Bernard? Deveria concentrar energia em um deles, né? Concentrar esse investimento. Enfim, você também participa através do YouTube, no @Itatiaia Esporte. O Jean Carlos de Pádua tá lembrando que o Bernard... Obrigado, viu, Jean Carlos? Pode ser o substituto do Pedrinho, inclusive na folha salarial. Saindo o Pedrinho, chega o Bernard e aí as coisas se equilibrariam. E eu acho que tecnicamente aí com vantagem pro Bernard, né? Até pela história. Pedrinho não deu certo, né, cara? E muito frágil fisicamente, também machucou demais, deu um né? azar, quando ele tava melhorando, crescendo. Aí quando chega o Filipão, ele perde um pouquinho de espaço também. Mas enfim, eu acho que aí com um ganho técnico, né, se for mais ou menos na mesma faixa ali, com um ganho técnico na chegada